Fala galera, tudo bem? Bom, vamos lá. Blender é um programa fantástico, vocês vão aproveitar muito esse conteúdo aqui. É a primeira aula, toda em português. Vou falar termos aqui que às vezes estão na interface em inglês, porque ela é uma interface que ela já vem em inglês. Recomendo que vocês mantenham também a interface em inglês para que a gente siga uma lógica, né, de tudo que é ensinado no Blender. Apesar de eu falar todo o conteúdo aqui em português, a interface em inglês ela faz muito sentido e tem palavras em português que traduzindo acaba não ficando boas para você usar isso aí no dia a dia, numa produção, né? Então, pessoal, abrindo o Blender, vou partir do pressuposto aqui que todo mundo já sabe instalar o Blender, né? Você tem um computador aí, você está procurando aula de Blender, então entrou no site lá blender.org, parte de download, baixa o programa, instala e tá tudo certo. Estamos aqui com a tela inicial, tá? Não vou ensinar a instalar Blender, né? Porque poxa vida. Começou aqui, cara. Vamos dar uma olhada geral, tá? O Blender, ele tem essa interface dele que ao longo dos últimos anos ela mudou bastante e ela hoje é uma interface bem sequinha, bem focada em produção, tá? E vocês vão ver aqui alguns conceitos bem básicos do Blender, assim, mas eu sou um cara muito avançado no Blender. Bom, esse curso aqui é um curso que eu estou fazendo para quem não sabe nada de Blender, para quem não tem as noções básicas do Blender. Nas próximas aulas eu vou avançar com outros tópicos, mas a primeira aula é para a gente se localizar, né? Para a gente sair do zero e começar a entender o que está acontecendo aqui dentro do programa, né? Para ter fluidez. Bom, vamos lá. Esta janela gigante aqui é a Viewport 3D. Então é a visualização aqui do nosso cenário, onde que a magia vai acontecer. Você vai montar a tua cena toda aqui, pode ter um chão, pode ter luz, câmera, efeitos, então tudo vai acontecer aqui dentro. É o seu palco aí, onde você vai poder visualizar os objetos. A parte do menu, como qualquer programa que tem um menu de salvar, onde você pode editar as coisas, escolher aqui a forma como você vai trabalhar, algumas opções de visualização, uma barra de tarefas, uma barra de ferramentas normal, onde você vai ter aqui funcionalidades como seleção, movimentação. Você vai poder trabalhar esse carinha aqui que é o 3D Cursor, lá na frente a gente vai ver. Movimentar, rotacionar, escalar, transforme, que tem as chaves todas ligadas, ferramentas de anotação, mensurar, e aqui você vai ter ferramentas para adicionar mesh, se você quiser trabalhar com o mouse aqui, passando no seu menu aqui, nessa barrinha de ferramenta. Aqui no lado esquerdo inferior eu deixei para vocês uma colinha do meu mouse. Então meu mouse aqui está representado por esse ícone. Se eu clicar o botão direito, ele vai mostrar ali que ele está clicando no botão direito. Se eu clicar no botão esquerdo, ele vai mostrar que está clicando no esquerdo, e o do meio a mesma coisa, tá? Então fiquem aqui observando as teclas que eu apertar, ele vai me mostrar e eu vou conseguir entender o fluxo do que está sendo feito. Então não basta só eu falar, esse carinha aqui ajuda bastante quem está fazendo o tutorial a entender o que foi apertado, a tecla que foi apertada. Então caso eu não tenha falado a tecla, vocês vão poder observar aqui, tá? Aqui embaixo tenho uma timeline que vai representar numa animação o que está acontecendo em cada momento dela, né? Essa cena aqui, ela está setada para
fazer uma animação de 30 quadros por segundo. Então, a cada 30 quadros eu vou ter percorrido 1 segundo. Nesse caso aqui, eu teria os primeiros 2 segundos aqui com esses 60 quadros e faria uma animação do frame inicial até o 60, durando 2 segundos, que poderia ser uma animação com esse cubinho aqui, tá? Mas a gente não vai trabalhar a animação agora, a gente está começando aqui no Blender. É importante que vocês tenham uma visão do que é o programa, né? Ele tem vários propósitos. Você pode esculpir personagem, texturizar, pode modelar objetos, pode fazer criação de fluidos, dinâmica, explosões, VFX, enfim, você tem uma infinidade de coisas para fazer aqui no Blender. Existem no próprio site do Blender, né, existem curtas que são feitos com Blender, filmes, jogos, enfim, dá para fazer de tudo aqui no Blender, inclusive fazer código para outros scripts, fazer a edição de vídeo. Eu nunca usei a edição de vídeo do Blender, mas tem gente que usa, né? É um programa realmente que tem muita funcionalidade, e no nosso caso aqui a gente vai passar as funções primordiais dele aqui para que vocês entendam o que está acontecendo, tá? Pô, Flávio, mas eu estou vendo aí uma tela com um monte de quadradinho, tem um cubo no meio, tem um monte de coisa verde, vermelha, azul. Super simples, pessoal. Aqui não tem mistério. Isso é um cubo, tá? É um cubo que vem no Blender. E quando eu aperto o botão do meio aqui, esse botão do scroll, eu dou um clique nele e arrasto aqui lateralmente, eu consigo, como se eu estivesse andando ao redor de um cubo mágico aqui, né? Eu estou olhando ele, eu estou rotacionando através dele. Aqui estou visualizando todos os lados desse cubo, tá? Quando eu clicar, o Shift vai aparecer aqui, e o botão do meio eu vou fazer uma função que chama Pan. Então é como se eu tivesse pego uma câmera do celular aqui e estivesse passando de um lado para o outro com a câmera, mas eu não vou conseguir empurrar esse objeto lá para trás. Tá vendo? Eu consigo jogar ele para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Mas o objeto ele está no mesmo lugar, ele está lá no ponto zero, na origem. Eu só estou visualizando ele de uma forma aqui com a perspectiva, para que eu tenha ali, de repente, tem uma coisa que está atrás dele que eu quero ver, né? Então eu posso fazer esse movimento de pan e depois com o botão do meio eu faço uma órbita aqui através do objeto e vou visualizar todos os lados dele, tá? Pessoal, é importante que a gente entender que o Blender ele é uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta muito poderosa que vocês podem executar todo tipo de trabalho para a indústria de TV, cinema, games, vídeo, fazer conteúdo para mídias sociais, os criativos. Então dá para fazer muita coisa mesmo no nível profissional, sem deixar a dever para nenhum outro software, tá? Então é uma comunidade muito bacana do Blender, né? Eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa comunidade, de ter esse canal aqui e poder incentivar outras pessoas a estudar o 3D, porque é uma carreira em que eu já tive muitos amigos que me ajudaram muito, né? E isso aqui é apenas uma parte da minha retribuição de tudo que eu já aprendi ao longo de anos de 3D, com muita gente muito boa que teve muita paciência para me ensinar, e como uma forma de retribuir eu estou fazendo esse curso aqui para que vocês tenham também e possam passar isso para frente depois, né? Porque a gente dividindo conhecimento, a gente cria uma comunidade mais forte, uma sociedade mais justa, onde as pessoas podem aproveitar oportunidades, né? Ninguém é privilegiado e tem
grana sobrando para fazer os cursos mais caros, mas a partir do momento que a gente vai começando, a gente vai iniciando, vai trabalhando, a gente vai ganhando o nosso dinheiro, a gente pode investir em outros cursos que sejam pagos, que tenham assuntos mais avançados e dar valor aos artistas que a gente tem aqui no Brasil. Tá, pessoal, tem muita gente boa no Brasil, são centenas de profissionais que são excelentes, muitos canais gringos também que são excelentes, mas eu vou fazer esse curso aqui para quem está começando do zero no Blender e quer entender através de uma estrutura e um caminho como chegar até o outro lado, como você trabalhar, criar um workflow que seja racional e você consiga a partir daí desenvolver seus próprios projetos e mais para frente conseguir clientes para que você faça aí a sua carreira em cima desse programa que é maravilhoso. Tá, ele vai te capacitar a entender toda a lógica do 3D. Né? O 3D ele compõe as três dimensões que a gente tem enquanto objetos e observação que a gente tem no mundo real. Né? O mundo real ele é tridimensional. A gente, diferentemente dessa tela aqui, onde a gente vai ter apenas o eixo X e o eixo Y, a gente vai ter uma terceira dimensão que é o eixo de profundidade no mundo real. Então você olhando aí para sua mesa, para o seu computador, você vai ver que tudo tem uma profundidade, tem uma largura, tem uma espessura e você consegue visualizar esses objetos pegando na mão, observando, fazendo esse orbit através deles, né? Então imagine que isso aqui é um cubo mágico, uma borracha que está na sua mesa e você consegue olhar em volta e entender que esse objeto ele tem ali vários lados, tem um fundo nele, né? E tem um chão que está segurando ele. Aqui são representações visuais para que a gente tenha ideia do que está acontecendo no espaço e não se perca. Ele traz aqui algumas facilidades como esse grid para medir, né? Então a cena inicial do Blender ela vem assim com um cubo, uma câmera que está aqui ligadinha e uma luz que é uma point light que está aqui. Então vamos observar aqui os ícones, né? O ícone de câmera é um ícone tradicional para representar que tem um ponto onde vai sair o início da câmera. Aqui você vai ter a lente da câmera, né? Onde você vai fazer a captura da imagem. E na luz a gente também vai ter uma configuração e vai poder dizer que tipo de luz que está iluminando a sua cena, né? A gente vai ver isso tudo com bastante detalhe, com bastante calma. São conceitos que eu quero deixar bem baseados aqui para que vocês tenham a ideia do fundamento do 3D, né? Entender o básico, né? Por que um programa 3D ele se comporta dessa forma? É uma forma de comunicar em 2D que a gente está trabalhando no universo tridimensional. Tá? Vamos lá, pessoal. Eu vou apagar esse cubo aqui, vou deletar ele. Eu posso selecionar ele, ele fica laranjinha em volta. Tá? Toda a seleção do Blender ela tem essa função. Você seleciona o objeto, você vai ver que ele está selecionado aqui também. Esse carinha aqui, ele tem tudo que está na tua cena, então você pode deixar ele visível, pode tirar ele da cena, né? Só tira a visibilidade, tirar ele do render, né? Então, passo importante aqui, pessoal. Toda vez que vocês forem estudar o Blender, abrir o Blender, dá uma olhadinha, passa com o mouse em cima do que vocês querem fazer, deixa o mouse ali um pouquinho e ele vai te falar o que é o menu, o que é a ferramenta, o que é aquele ícone. Nesse caso aqui, ele está te dando claramente aqui, ó, uma câmera, e você coloca o mouse em cima e ele fala, olha, vou ligar a visão da câmera. Se você apertar aqui, ele vai passar para a visão da câmera. O que aconteceu aqui? Vocês podem notar, em volta ficou tudo escuro e esse espaço que está aqui mais claro, com essa linha picotada, é exatamente o que a câmera está pegando.
Então eu estou visualizando o que tem na minha câmera. Se eu fosse apertar aqui o botão de render para fazer uma imagem dessa câmera, né, eu iria fazer exatamente essa imagem para que fosse capturado o que tem na minha cena, tá? Beleza, pessoal. Então vou sair aqui com o meu botão de câmera, vou voltar para minha visão de perspectiva, tá? Então, com o scroll do mouse eu consigo dar zoom out e zoom in. Então, jogando para frente o scroll, eu me aproximo do objeto. Eu não estou crescendo ele, eu estou me aproximando dele. E com zoom out eu me afasto do objeto e vejo ele com uma amplitude maior, tá? Agora que eu estou mais longe aqui, eu vou imaginar que esse cara aqui, ele está numa cena minha e eu preciso ver algo que está lá embaixo no horizonte, né? Então eu tenho ali uma simulação de que eu tenho um fundo lá que vai até o final, né? Eu poderia ter um objeto que está lá a 2 km e eu poderia dizer se eu quero vê-lo ou não, tá? Então, como a gente vai espalhar esses objetos na cena é que vão determinar o tamanho da nossa cena, o que a gente quer modelar. Enfim, se a gente for modelar um pote de maionese, por exemplo, a gente não vai fazer um pote de maionese com 2 metros de altura, a não ser que você faça um display para um supermercado e queira animar esse pote e tudo mais. Mas normalmente você modela o objeto do tamanho que ele é na vida real, até para a luz do Blender depois trazer para você uma representação mais fiel do que é o seu objeto, né? Não adianta você modelar um carro com 30 metros de comprimento e colocar uma luz e querer que a luz se comporte de forma real, sendo que você está ali fora da proporção, tá? Bom, eu vou selecionar o cubo. Se você quiser fazer aí no seu Blender, né, você pode selecionar ele e existem algumas maneiras de apagar. Quando a gente clica com o botão direito, a gente pode vir aqui e delete, vai deletar o objeto selecionado. Observe que ele já tem a letra X aqui como uma dica do que pode ser feito também. Pode ser utilizado o atalho X, ou se você quiser o bom e velho delete do teclado, vai deletar o seu cubo. O que aconteceu aqui? Esse meu cubo que tinha anterior, ele sumiu, tá? Eu deixei um cubo aqui já prontinho para a gente passar para a próxima etapa aqui. Eu vou iniciar ele e vou orbitar através dele. O que eu fiz com esse cubo aqui? Que é legal a gente perceber. Eu coloquei já todas as faces e para onde que elas estão apontando. Se eu pegar aqui, fosse imaginar que esse cubo aqui, ele é a cabeça de um robô, né? Então eu vou ter na parte da frente, aqui seria a face dele, nas laterais esquerda e direita eu tenho as orelhas, aqui a parte de trás, a parte do topo e a parte do fundo. E assim eu consigo me movimentar na cena aqui orbitando, sabendo exatamente onde eu estou. Tá? Se vocês observarem bem aqui, toda vez que eu faço esse clique aqui, que eu uso bastante, esse clique do meio, é o clique do scroll, para orbitar, eu não estou rotacionando o objeto está paradinho, ele está com 0 graus de rotação. Eu estou me movimentando ao redor dele para visualizar. Então é apenas uma forma de visualização, tá? E outra coisa que é muito legal de observar aqui é esse camaradinho aqui. Ele vai te dizer exatamente os eixos onde a ação está acontecendo. Então o eixo X ele move tanto para a esquerda quanto para a direita. O eixo Y ele vai mover para frente e para trás. E o eixo Z
ele vai mover para cima e para baixo, com o movimento de um elevador, né? Vou fazer o seguinte, para ficar bem simples de vocês entenderem essa movimentação, eu vou pegar esse item aqui da barra de ferramentas, que é a ferramenta Move, vou clicar no objeto e ele me dá as setinhas para onde eu posso mover o meu objeto. Então fica bem fácil, né? Se eu clicar no vermelho, eu estou movendo apenas no eixo X, tá? Você move apenas no eixo X. O que me garante que eu estou movendo no eixo X? Se eu botar o mouse para cima ou para baixo, nada vai acontecer. Eu não vou mexer ele pro fora do eixo X. Eu estou dizendo que eu quero só que ele se mova para a esquerda ou para a direita, tá? Clicando com o botão direito, eu vou zerar o meu movimento e vou voltar ele para a origem. Então, beleza. Não quero que ele... Errei o movimento, não era esse eixo que eu queria. Eu quero que ele se mova para frente e para trás, no eixo Y. Então eu vou pegar o Y aqui. E reparem que ao longo do meu movimento todo, o eixo fica todo verde. Até eu parar, até eu soltar o mouse, ele vai ficar com o eixo selecionado, tá? Então eu tenho aqui uma forma muito bacana de você movimentar o objeto na cena, criar outros objetos, enfim. Você precisa abrir espaço para criar outros objetos ali na origem. Então você chega ele para o lado, chega ele para frente, para trás, e você vai adicionar um novo objeto, tá? Vou voltar para a origem e movimentar ele no eixo Y. Desculpa, eixo Z. O eixo Z é o eixo azul, tá? Então é o movimento de um elevador, como se o elevador estivesse descendo ou o elevador estivesse subindo, tá? Estou vindo aqui com o movimento de um elevador, então estou chegando aqui no térreo e vou parar. Então vou trocar agora para as visualizações de frente, de lado e de topo, para que isso fique bastante claro, tá? É a forma como vocês vão se movimentar dentro da cena, vão movimentar os objetos. E as visualizações ortográficas são as visualizações que deixam a gente apenas com dois eixos. Então você aperta aqui o seu teclado numérico, a opção 1, ela vai me dar a ortográfica de frente. Estou vendo o objeto de frente. Poxa, mas cadê minha lateral? Não consigo ver o topo, não consigo ver a parte de baixo. Ele só vai me dar esses dois eixos, tá? Então só vou poder movimentar ele agora a partir daqui, ou para cima e para baixo, ou para a esquerda e para a direita, tá? Se eu pegar o Orbit aqui, o botãozinho do meio, eu consigo ver aqui, consigo sair dessa visão. Mas a ideia aqui, quando eu trago uma visão frontal, é para eu ver bem como está o personagem, como está a cara do personagem, exatamente a proporção que eu quero, né? E eu vou ver bem de frente. É como se eu estivesse pegando uma câmera e filmando exatamente de frente o rosto de uma pessoa. O número 3 do teclado numérico, ele gira a cena para a lateral. Então aqui, ó, é como se eu estivesse vendo a face, e aqui como se eu estivesse vendo as orelhas de um personagem, tá? Muito útil. Vocês vão usar bastante aí na parte de escultura, parte de modelagem, né, onde você precisa ver o objeto de frente, de lado, de topo, de cima, para acompanhar uma modelagem, você ter exatamente a noção de como está ficando o seu modelo e o que você precisa fazer para que ele chegue na proporção certinha, e você, com as visões ortogonais, consegue passar exatamente essa noção e os alinhamentos que você precisa fazer, tá? Passando para o número 7 do teclado numérico, é a visão de topo. Então vamos testar. Visão de frente,
3 visão lateral e 7 visão de topo. Poxa, mas eu queria ver a parte de trás do cubo, né? Tudo bem, não tem problema. O 1, ele é a visão de frente. Se você apertar Ctrl 1, tá vendo que eu estou apertando Ctrl aqui e agora eu vou apertar o 1 do teclado numérico. Eu vou lá para a parte de trás. Então o Ctrl ele vai ser o oposto da visão que você estava vendo, né? Ou se eu apertar o 3, eu vou para o left. Se eu quiser ver o right, eu vou apertar o Ctrl e o 3 e vou ver o right. Topo, mesma coisa, apertei o 7, estou vendo o topo, quero ver o fundo do objeto. Apertar o Ctrl e o 7, está lá o fundo. E a gente segue essa mesma lógica para qualquer objeto, pode ser um personagem, um carro, uma lancha, um foguete, qualquer coisa que vocês estiverem vendo, ele vai obedecer da mesma forma, porque não vai passar de um objeto. E essa é uma forma de você visualizar os objetos. Voltando aqui para o nosso botão do meio, eu vou orbitar nele e vocês agora têm uma visão muito melhor do que é uma frente de um cubo, uma frente de um objeto, uma lateral, um topo, a parte de trás e a parte de baixo, né? Fica muito mais fácil. Todo mundo que pega uma borracha que está na mesa entende ali a parte de cima, as partes laterais, as partes de baixo. Então você rotacionando o objeto você consegue ver bem o que tem em cada face, né? As diferenças entre uma face e outra. E assim vai funcionar o Blender aqui dentro da Viewport. A gente tem uma representação visual do 3D, onde eu estou dizendo que num chão imaginário aqui, eu ainda não coloquei um chão, eu posso colocar um chão e ele vai segurar o meu objeto de repente numa animação, numa simulação, mas aqui eu estou num espaço vazio onde eu não tenho uma limitação de criação, então eu posso partir para uma criação de outros cubos, de outros objetos, esferas, outras primitivas, e a gente vai navegar através dessa viewport utilizando as ferramentas que a gente já falou. Vamos relembrar aqui, pessoal. Botão do meio, botão do scroll. Importante que vocês tenham aí um mouse que tenha um scroll e esse scroll ele possa ser apertado, tá? Porque ele é um padrão do Blender, você apertar esse botão do meio aqui. Botão do meio segurou, vai, enquanto você estiver apertando ele, você vai poder fazer o orbit pelo objeto. Shift e botão do meio vai fazer o pan. Vocês façam aí para ver a diferença. Então eu quero ver aquela parte lá do outro lado, o right. Com o pan eu não consigo, né? Eu vou ficar aqui rodando a vida inteira e não vou conseguir. Ele só faz um movimento lateral, onde eu consigo ver um pouquinho da parte de trás e um pouquinho da parte da frente, tá? Se eu quiser orbitar, eu vou ver aqui o lado direito e tá tudo certo. Então, pessoal, treinem bastante aí essa parte de navegação, entender para que serve a locomoção dos objetos nos eixos. Ela é muito importante para que a gente avance para as próximas aulas e vocês entendam que uma cena ela sempre vai ter mais de um objeto, ela vai ter outras luzes, câmeras, parte de simulação pode ter, enfim, vocês vão comigo criar muitas cenas e a gente vai avançar ao longo das aulas, mas para essa primeira aula eu deixo essa explicação aqui do que é a Viewport 3D, essa primeira cara do Blender e como que a gente se movimenta nela, tá? A partir daí a gente segue para outras aulas e vai ter muito assunto para a gente falar. Tem muito vídeo aqui no canal que eu ainda vou subir para que vocês tenham ali uma ideia muito boa do que é o Blender e como utilizá-lo. Aqui na primeira semana a gente já sai largando com alguns exercícios, tá?
Se vocês quiserem colocar nos comentários alguns assuntos que gostariam de ver, eu já posso preparar aulas que sejam relacionadas a esses assuntos. Logicamente, né, partindo do pressuposto que a gente está avançando lentamente, né, a gente não vai na segunda aula fazer um orc quebrando um muro com um martelo e tacando fogo em cima de um castelo. Não vai ser a aula 2, mas vamos avançando com uma lógica e uma didática para que todo mundo que está participando desse curso possa avançar e tirar as dúvidas. Eu vou deixar meus contatos aqui embaixo e a gente segue até as próximas aulas. Grande abraço, pessoal!